Olá amigos, os Estados Unidos são o país com maior número de presença militar no exterior no mundo, com um total de quase 170 mil pessoas, das quais cerca de 50% estão localizadas no leste da Ásia, com 56 mil pessoas no Japão, mais de 28 mil pessoas na Coreia, e quase 38% na Europa com 36 mil pessoas na Alemanha, mais de 12 mil pessoas na Itália e quase 10 mil pessoas no Reino Unido, e mais de 3 mil pessoas na Espanha. O restante está espalhado em outras partes do mundo. Em média, cada soldado recebe um salário de $50 mil por ano. Então, a cada ano, os Estados Unidos precisam de cerca de 8,5 bilhões de dólares para pagar os salários dos soldados. Além disso, os custos de treinamento, acomodação e assistência médica não são levados em consideração. Segundo a Agência de Controle de Defesa dos Estados Unidos, na última década, o valor total necessário para construir e manter bases no exterior foi de mais de 50 bilhões de dólares por ano. Independentemente dos custos das guerras que custam dinheiro, desperdiçam tempo e arriscam a vida de soldados para proteger aliados. Então, o que os Estados Unidos recebem em troca de gastar muito dinheiro para proteger seus aliados? À primeira vista, os Estados Unidos sofreram danos de várias maneiras ao longo dos anos. Especificamente, para os aliados da OTAN, eles aceitam apenas um terço do custo, cerca de 2,5 bilhões de dólares. A maior parte é indireta, ou seja, suportada por aluguel básico gratuito ou livre de impostos. Os aliados europeus em geral são bastante mesquinhos com os Estados Unidos. Um pouco mais generoso é que a Coreia divide 40% do custo. Um pouco mais longe estão os países ricos do Oriente Médio, que são Kuwait 58%, Catar 61% e Arábia Saudita 65% respectivamente. Finalmente, o mais generoso é o Japão com uma participação de 75%. O restante dos países paga quase nenhum ou muito pouco custo aos Estados Unidos pela proteção. Assim, em geral, os Estados Unidos são o país que mais sofre quando posicionado para proteger seus aliados. No entanto, isso é apenas a ponta do iceberg. Eles recebem muito mais do que isso. Primeiro, embora nenhum país pague o valor total da proteção para os Estados Unidos, esses países devem obedecer aos Estados Unidos. Em vez de dar dinheiro aos Estados Unidos, eles se tornarão clientes fiéis para comprar armas dos Estados Unidos. Em particular, Reino Unido, Holanda, Arábia Saudita, Israel, Japão ou Coreia do Sul são todos países ricos e estão dispostos a gastar generosamente com suas forças armadas. Ao vender muitas armas, os Estados Unidos têm dinheiro e motivação para continuar a atualizar e melhorar a tecnologia, ajudando a aumentar o poder de defesa. Para imaginar, em média, de 2019 a 2022, eles venderam cerca de 45,8 bilhões de dólares em armas e equipamentos militares por ano. Em segundo lugar, o posicionamento de tropas em outro país fortalece a aliança e as relações diplomáticas entre os dois lados. Oficiais de elite americanos afirmaram repetidamente que as bases na Europa são para proteger os aliados da Rússia, bases no Oriente Médio para garantir o escoamento do petróleo e evitar que o Irã entre em guerra. As bases na Ásia protegem os aliados das ameaças nucleares da Coreia do Norte e da ascensão da China. Com isso em mente, a maioria dos países tem prazer em cooperar com os Estados Unidos, até mesmo disposta a fazer concessões em algumas relações exteriores e acordos comerciais favoráveis aos Estados Unidos. Em terceiro lugar, nem é preciso dizer que os Estados Unidos querem manter sua posição de hegemonia global. Sua presença militar é como uma hierarquia, na qual eles são o líder e o país anfitrião é o júnior. Por um lado, protegendo aliados. Por outro lado, para deter os inimigos com a capacidade de atacar imediatamente graças ao sistema de aeroportos e portos militares ao redor do mundo. A mobilização de forças torna-se rápida e conveniente. Ao mesmo tempo, eles podem detectar facilmente ameaças aos Estados Unidos para uma defesa oportuna à distância. No entanto, tudo tem um preço, mesmo quando os Estados Unidos se tornaram o irmão mais velho. Os Estados Unidos enfrentam muitos desafios quando se trata de manter bases em todo o mundo. Em particular, nos países do Oriente Médio, organizações terroristas têm como alvo centenas de ataques contra bases militares dos Estados Unidos. A causa decorre do fanatismo extremo. Eles acreditam que nenhuma força externa pode invadir a terra sagrada do Islã. O objetivo dos Estados Unidos é manter a paz e a estabilidade das regiões, mas na realidade eles criaram inimigos mais poderosos. O fato de estarem estacionados perto da Rússia faz com que este país se esforce mais para aumentar sua força militar para a defesa. Da mesma forma, a grande presença de tropas americanas no Japão e na Coreia do Sul também faz com que a Coreia do Norte acelere o desenvolvimento de armas nucleares ou a China coativamente com armas. Embora a maioria das bases dos Estados Unidos seja adquirida por meio de negociações, as pessoas nos países anfitriões tendem a não gostar de seu território ocupado por tropas estrangeiras. Um bom exemplo está no Japão, que é considerado um aliado próximo dos Estados Unidos fora da OTAN. Seu povo realizou protestos pelo menos 10 vezes desde 1955 para protestar contra as bases militares de Washington na ilha de Okinawa. A razão é que alguns soldados americanos estupraram mulheres e crianças.
Os militares dos Estados Unidos também causam uma série de acidentes mortais ou poluem o meio ambiente e destroem os ecossistemas marinhos. Mais recentemente, em 2019, em referendo de cidadãos de Okinawa, mais de 70% dos eleitores, cerca de 434 mil pessoas votaram contra a mudança da base de Nova Parenoko. Todos os itens acima causaram danos consideráveis à reputação dos Estados Unidos, e as forças opostas os usaram para propagar a difamação dos Estados Unidos. Tudo de ruim que a América faz é devido ao imperialismo, que se refere a estacionar tropas em outros países. Além disso, a disponibilidade de bases militares levou o governo de Washington a cair na tentação, ao invés de usar o soft power para negociar e persuadir. Eles costumam usar o poder militar para coagir ou interferir nos assuntos internos de outros países. Em particular, eles usaram bases militares pelo menos 23 vezes para enviar forças de intervenção em 14 países no Oriente Médio. O resultado: a América recebeu crescente hostilidade. A China, por outro lado, conquistou habilmente outros países com armadilhas de dívidas econômicas. Portanto, a América quer ser uma hegemonia não tão fácil quanto muitas pessoas pensam.